O cristianismo, a vida com Cristo, ela é uma decisão. Todos nós chegamos e conhecemos e nos deparamos nos dias de hoje com esse rio. Esse rio ele está aqui. Esse rio ele flui aqui. Esse rio que eu estou pregando, ele flui aqui, irmão. Nós sentimos a presença dele aqui. Mas aí existem pessoas que elas são aquelas pessoas curiosas. Quando elas pisam nesse rio que sai do templo, elas só querem saber o que acontece. Você já viu a pessoa que tem medo? Eu tenho medo de água, irmão, não sei nadar. Quando eu vou, um exemplo, vou na praia, né, tem algumas histórias cabulosas, eu com a minha mulher, só para quebrar o gelo. A minha esposa um dia falou que tinha tubarão na água parada, irmão, e eu machuquei na água parada, tive que sair correndo de lá. Eu tenho medo da água mesmo. Então, quando você não tem confiança, você fica só na beiradinha. Quando você não se submete, você fica só na beiradinha, só no raso. Você não quer algo a mais. Mas depois tem um segundo processo. Então o primeiro processo é a pessoa curiosa com Cristo. Ela só quer Cristo cura, Cristo libera, ela não quer nada mais que isso, ela só quer o rasinho ali. Aceitou Jesus, só aquela coisinha, entendeu? Só cristão, pá, como foi falado aqui. Segundo processo, irmão, é um processo que muitas pessoas têm, que é um processo que na verdade não é processo, irmão, é governo. O primeiro governo, quando nós somos tocados pelo governo de Deus, porque a Bíblia nos ensina que nós estamos vivendo o governo das trevas. Quando nós somos tocados pelo governo de Deus, existe esse governo da separação, no qual Deus se apresenta a mim e a você. E nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Se nós entramos de uma vez, passamos a caminhar na direção daquilo que o anjo está falando, ou se a gente recua. Ou a gente está só por curiosidade, ou a gente recua. Esse é um governo da separação, onde você precisa decidir, irmão, se é ou não é, se quer ou não quer. Está pegando aí? O segundo governo, né, é um governo de religiosidade. O governo da religiosidade, irmão, é aquelas pessoas que se convertem, têm um encontro com Jesus. Elas são boas de oração, passam tempos na oração, gastam seus joelhos na oração, mas a sua conduta não é cristã. Está entendendo, irmãos? Por quê, pastor? Porque outras religiões também dobram o joelho. O judeu, ele ora 3 vezes ao dia, não é, irmão? Cedo, à tarde e à noite. O muçulmano 3 vezes ao dia, cedo, à tarde e à noite. Ora muito mais que nós. Deita com a cara no chão. Então a religião, ela faz isso. Ela pode mudar as pessoas aparentemente. Você pode ter um contato com Deus aparentemente. Está entendendo a mensagem? Aparentemente eu sou de Deus. Então, que é até o joelho. Esse rio só me toca o joelho. Pessoas que você olha assim, o cara é de oração. Essa mulher é de oração. Mas aí você vai ver os frutos. O que o rio fez aqui? As árvores eram o quê? Frutífera. O que essas árvores forneciam? As folhas curavam. Está entendendo, irmão? As folhas tinham cura. O que fala em Apocalipse? Que as árvores que nascem no rio de Deus, elas produzem seu fruto de mês a mês. E as folhas são curas para as nações. Porque existem algumas pessoas que largam toda a sua vida e vão pregar o evangelho, um exemplo na África, um exemplo na Etiópia. E elas largam casa, largam tudo e vão. Essas pessoas já entrou numa profundidade com Deus que tudo para ela não tem interesse mais. Ela já foi submersa pelo Espírito. Está pegando, irmão? Está pegando? Então, são decisões. E aí tem o governo das obras. Quando a água bate no ombro. Tem pessoas que pregam bem, cantam bem, evangelizam bem, falam de Jesus para todo mundo, são fiéis, servos do Altíssimo.
mas elas têm medo de aprofundar no Espírito de Deus, de se lançar mesmo de uma vez no reino do Eterno. Se tiver qualquer movimento na igreja, ela está envolvida. Pastor, conta comigo. Bruna, conta comigo. Nós vamos fazer um evangelismo no bairro, vamos sapecar fogo. Léo, conta comigo, estou junto. São um passo, são governos. Está pegando a mensagem, irmão? São decisões. Irmão, eu conheço crentes que, se você ligar para ele agora, ele larga tudo que está fazendo e, pastor, estou junto, vamos ajudar. O que precisam? Um pacote de arroz, estou aqui. As obras. A salvação dele está baseada nas obras que ele faz. E aí o que a palavra nos ensina? Que não é pelas obras. A salvação, o aprofundar no rio, não é pelas obras. Para que a glória não seja nossa. Para que tudo seja dele. Está entendendo? O governo do Altíssimo é diferente, irmão. Esses são governos que às vezes vão se embranhando, emaranhando no meio de nós. Mas nós precisamos tirar isso da nossa vida. Precisamos tirar esse raso da curiosidade. A curiosidade, ela não tem compromisso. A religião, ela tem compromisso com os homens. Ela não tem compromisso com Deus. A religião tem até uns caras que matam, né, irmão? Explode tudo por causa da religião. Mas ela não tem um compromisso com Deus, com o Criador. Pessoas, quantos você vê, irmão, que dizem ser homens de Deus, fazem a obra, são apaixonados pela obra de Deus. Mas quando é para se tratar da vontade de Deus, do Espírito Santo, ele briga com você. Ele te abandona, vai embora, ele não tem compromisso com igreja nenhuma. Ele é um cara que é na dele. Ele é o cara que carrega tudo no seu ombro. Ele não é dependente de Deus, não é dependente do Espírito Santo. Tudo que ele faz, eu fiz. Eu sou o cara. Eu sou o semideus do Evangelho. Está pegando, irmão? Mas aí, irmão, tem o último processo desse rio, que é o governo do Espírito. Por quê, pastor? Tem uma história que o menino perguntou para a mãe, mãe, o que é ser cheio do Espírito Santo? E a mãe disse assim, eu não consigo responder para você agora. E passou um tempo, eles foram no mar. E ela pegou na mão do menino e começou a entrar com ele na água. E chegou um certo momento, por ele ser menor do que ela, a água cobriu ele. E ela segurando na mão e o menino lutando com aquele mar. Não tem como lutar. Ela tirou ele e disse, isso é ser cheio do Espírito. Aí ele falou, como, mãe? Você perde totalmente o controle da sua vida. E o mar te controla. Aleluia. Sabe o que eu quero trazer com isso, irmão? Deus falou para mim assim, eu quero ter um encontro com a minha igreja hoje. E que encontro é esse? Há muitos de nós aqui, irmão, que está só com o pé na água. Há muitos que estão batendo muito bem com a sua religião. Há muitos que fazem muito pelo Senhor, mas com os seus ombros. Mas a maioria de nós não decidiu se lançar de uma vez para o reino de Deus. E o que Deus falou comigo? Eu quero ter um encontro com a igreja hoje. E que encontro é esse? Posso usar você, filho, de exemplo? Vem cá um pouquinho. Dá a sua mão. Pegar a gente assim, ó, sair para fora do templo e começar a andar com você no rio. Está entendendo, irmão? Aí é você e Deus. Você quer ficar na beirada, irmão, hoje? Você quer até o joelho? Você quer ser submerso pela glória do Senhor? O que você quer para a sua vida? O que você quer? Pastor, eu quero mudar de vida. É hoje, irmão. Tem que afundar. Você está entendendo? Você quer ver coisas novas com Deus? Se lança, meu querido. Você vai ficar sapateando, se batendo contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. É tempo e hoje, irmão, é o encontro que Deus quer comigo e com você, irmão. Deus quer mostrar para mim e para você muito mais que a religião. Deus quer mostrar para mim, para você, muito mais do que aquilo que nós já temos vivido com Ele.
Suelaia. Sorou e Ramachia. Havassi Adonai. Eu estou falando de um rio vivo. Eu estou falando de um rio de cura. Um rio que alimenta espiritualmente. Por que você vai olhar e pessoas que elas andam um pouquinho com o Senhor, mas ela não consegue ir para frente? É porque o mundo está gritante dentro dela. Ela não se lançou na vontade do Espírito Santo. Ela não sai da sua casa perguntando: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Ela não vai tomar uma decisão na sua vida, ela não pergunta para Cristo qual é a vontade dele. Ela sai levando nos seus ombros. E por que nós olhamos para a igreja do corpo de Cristo, estou falando, não o Hebron, mas por que estamos vivendo, se nós somos o povo do poder, o povo da oração, por que os crentes estão cansados? Por que os crentes estão, maioria, oprimidos? Porque ainda não entendeu o que Cristo quer, irmão. Porque uma hora o crente está forte, a outra ele está fraco. Por que numa semana ele está cheio do poder e na outra ele está cabisbaixo? Por que ele está cheio do manto num dia e no outro ele está ali, pastor, olha por mim, que o negócio está ruim. Será que você está só no joelho? Pastor, eu estou orando para arrebentar e não resolve. Você nunca vai conseguir resolver se Cristo não resolver para você. Você nunca vai conseguir fazer nada se o rio não fizer por você, irmão. Aqui a promessa é que Cristo curaria nações. Aqui a promessa é que tudo aquilo que tocasse em mim, você gerava fruto. Está entendendo a mensagem, irmão? Deus, Ele marca um encontro comigo, com você. Ele quer pegar na minha mão e na sua. Ele quer nos levar para mais profundo com Ele. Mais profundo. Até onde eu estou disposto a me entregar a esse rio. É o que determina e vai determinar a minha vida daqui para frente. Você vai querer continuar um crente assim, irmão? Hoje eu estou forte, amanhã eu estou fraco. Hoje eu estou liberto, amanhã eu estou possesso. Hoje eu estou servindo a Cristo, amanhã eu estou servindo o diabo. Está entendendo, irmão? Essa nação, eles foram levados cativo por causa de brincar com coisa séria. Quando Moisés morreu, Israel tinha que atravessar o Jordão. Josué disse para eles: santifica o povo, porque amanhã Deus tem para nós um grande livramento. Irmãos, sem vida com Deus, não existe livramento. Sem buscar a santidade em Deus, sem buscar uma vida com Deus, irmão, estou dizendo. Uma vida com Deus é uma vida separada. Como a Luana disse aqui, muitos estão vivendo em adultério com o Senhor. Querido, talvez você esteja recebendo essa palavra como uma palavra dura. Ela não é dura. É nós que não estamos acostumados com a palavra de Deus. Nós estamos acostumados com um tempo onde as pessoas, elas têm medo de pregar a verdade, porque elas sabem que a verdade espanta as pessoas. Aquilo que a Luana trouxe aqui é a verdade, é a palavra. Mas isso não faz que a gente glorifique a Deus. Aleluia. Aquele homem que orou e jejuou por alguns dias para pregar... Como que é o nome da mensagem do sermão? Pecadores na mão de um Deus irado. 500 pessoas entregou a vida a Jesus naquele culto. Ele jejuou alguns dias, ele orou. Quem conhece essa mensagem? Pecadores na mão de um Deus irado. Tem o áudio dela no YouTube, irmão. Um cara narrou em português, coloca lá. É um livro isso. Se tornou um livro. John Wesley, né? Você tem o livro? O homem jejuou, irmão, orou alguns dias e pregou. Diz que quando ele terminou o sermão, as pessoas estavam agarradas na perna dele com medo de ir para o inferno. Então esse tempo passou. Mas eu entendi através dessa mensagem que hoje, irmão, Deus está trazendo um anjo aqui para medir de novo o templo. Para medir de novo a minha vida, para medir de novo a sua vida.
Aleluia. 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 Suiraya nos. Suidebanduaya siedagacia. Has no oliencia. Aleluia. Quem são os charcos? Quem são os pântanos que vão ficar para sal? São pessoas que não querem entrar no rio, irmão. São pessoas que não querem se render ao Senhor Jesus. Deus, Ele tem muito mais para a minha vida e para a sua. E Deus vive falando comigo e com você. Mas Jesus, Ele era firme nas suas palavras. E Jesus deixou muito claro, irmão, que muitas pessoas naquele dia vai sair gritando, Senhor, Senhor, Senhor. E Ele vai dizer, eu não te conheço. Senhor, eu pregava, eu cantava, eu fazia isso, fazia aquilo. Ele vai dizer, eu não te conheço. Quem é você? E eu não quero ouvir isso, irmão. Aleluia. As pessoas estão clamando por essa palavra. Elas estão clamando por esse rio. Aleluia. Mas como nós vamos curar essas pessoas ficando só com a pontinha do pé na água? Como nós vamos curar essas pessoas com o joelho? Como nós vamos tentar curar essas pessoas com as nossas forças? Querido, se você tem algo com o Senhor, se você quer ser curado pelo Senhor, se você quer viver uma vida com o Senhor, uma vida de fortaleza, não uma vida que hoje está bem, outra amanhã está fraco. Irmão, é entrar no rio de uma vez. Não tem como eu ministrar outra coisa para você. É aquilo que nós temos visto como igreja. Quando veio a pandemia, veio a praga, só quem estava fundo, com a cabeça na água mesmo, irmão, submerso que fala, né? Pelo Espírito conseguiu ficar. A maioria já ficou com medo. A maioria já caiu para o meio do caminho. A igreja de Cristo, que é uma igreja forte, que nós falamos, expulsamos o demônio, oramos em línguas, temos o poder do Espírito em nós, enfraqueceu no meio da pandemia. Era momento de Deus fazer milagre no meio do povo, o rio que cura, habita em mim, habita em você. Mas o que aconteceu com o rio que cura, irmão? A maioria estava só com o joelho, estava orando, mas sem santidade ninguém virá ao Senhor. Você pode orar, filho, clamar, buscar fogo, poder, mas a Bíblia é clara, sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu fiquei muito feliz com os jovens que estão buscando isso, né? É o tema deles, eles têm buscado isso, sem santidade, querido. Aleluia. Oh, ordenácia. Que Deus venha medir a minha vida e a sua, e que nós possamos entender a medida que Deus quer. No Novo Testamento diz que se nós entendemos a profundidade, a largura, é muito profundo isso, irmão. Eu imaginei que eu ia chegar aqui e eu ia ministrar uma mensagem de poder, irmão. Confesso para você. A hora que Deus falou comigo que ia ter um encontro conosco hoje, eu falei, meu Deus, falei para o pastor, a hora que eu fui na cozinha, eu senti uma presença tão forte, depois começamos o culto aqui, um poder, falei, nossa, hoje nós vai sair fora, mas não sou eu, está entendendo? Não é a minha vontade, eu não posso pregar outra coisa se Deus está falando isso comigo. E claramente disse o Senhor para mim, irmão, é preciso hoje tomar uma decisão, uma posição no Senhor. Vou ficar no raso. O raso é facinho de voltar para a terra. Vou ficar só no joelho, vou se tornar um fanático religioso. Eu vou levar a minha vida no meu ombro, no meu peito, na minha razão, na minha vontade, meu ministério, meu chamado, pá. Ou eu vou entrar e ouvir a voz do Espírito. A Bíblia em vários lugares diz que nós devemos ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Aleluia.
Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão ouvindo o que o pregador coach está dizendo na igreja, ao que o pregador fulano está dizendo na igreja, ao que o cantor fulano da modinha está dizendo na igreja. Eu vou continuar ouvindo o que o Espírito diz à igreja, porque isso aqui, irmão, tem 2000 anos, mas continua falando comigo e com você. Eu não consigo ver um Deus que matava pessoas, que matou seu próprio filho, e agora é só o Jesus do amor. As pessoas que estão se perdendo nessas mensagens, esquece que o mesmo Jesus que me ama, que entregou a vida por mim, que amou o jovem rico, quando a Bíblia nós lemos o jovem rico, ele diz que Jesus o amou, é o mesmo que virá julgar a mim e a você. É o mesmo que vai parar eu e você, irmão, e vai trazer ali, a capivara. Aleluia, aleluia, aleluia. Chorei, alamácia. Irmãos, faz tempo que eu não trago uma mensagem dessa, mas Deus está marcando o encontro comigo, com você hoje, meu irmão.